Bom dia, hoje 7 de setembro de 2025, o nosso segundo encontro para estudo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos seguindo com o estudo. No domingo passado nós estudamos o capítulo 1 e fomos até o versículo 17 do capítulo 1. Então hoje nós vamos começar no capítulo 18 e seguiremos até onde o horário nos permitir. Eu demorei um pouco a entrar porque quando eu abri aqui o meu Instagram, houve uma reconfiguração aqui no iPad e ele apareceu de uma forma completamente diferente da que eu estava acostumado. Então eu custei descobrir como é que se fazia ao vivo, onde eu entrava no ao vivo, no live, e agora consegui. Depois eu vou ver como é que eu consigo salvar. Então mudou bem a configuração aqui no meu iPad, então não sei se conseguirei salvar depois, né? Comentários, não sei se vão aparecer aqui na tela, mudou tudo, né? Eu vejo aqui as pessoas entrando, não sei se o comentário vai aparecer, mas vamos testando. Apareceu, viu, Djalma aqui dando uma risadinha aqui, então quer dizer que aparece. Mas olha, ficou muito pequeno aqui, ficaram muito pequenas as letrinhas, e eu digo que não tem tamanho idoso, então para mim, para eu poder ler, vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. E seguimos também aqui com o YouTube. Eu faço ao vivo no Instagram e gravo aqui para o YouTube, depois eu subo para o canal, para não ficar ao vivo nos dois ao mesmo tempo. Vamos seguir então com o nosso estudo. Aqui então começaremos no versículo 18 do capítulo 1, que é Paulo reforçando a ideia da mensagem da cruz. Para Paulo é significativa essa mensagem da cruz. Nós veremos ao longo da carta, dessa primeira carta, Paulo sempre fazendo alusão ao Cristo crucificado, fazendo alusão à cruz, à sabedoria da cruz. Por que Paulo faz isso? Porque a ideia da cruz não é a cruz em si mesma, não é o ato da crucifixão. A ideia da cruz é que, pela morte na cruz, Jesus se mostrou vivo depois. E a grande consequência da cruz não foi a morte de Jesus, mas a continuidade da vida de Jesus. Porque, morto, entre aspas, na cruz, ele se apresenta 3 dias depois. Então, esse se apresentar depois, na linguagem do texto do Evangelho, ressurreição, e nesse reapresentar depois, prova Jesus que a vida continuava. Prova Jesus que as suas falas sobre meu reino não é deste mundo não eram somente falas retóricas. Era uma demonstração. Então, para Paulo, a demonstração cabal da vida em abundância que Jesus falava, da vida plena que Jesus falava, é o fato da cruz, morte na cruz e apresentar-se vivo depois. Então Jesus provou. Por isso que Paulo utiliza muito essa expressão para poder dizer que enquanto muitos falavam, Jesus provava, Jesus demonstrava, Jesus provava. Então, essa, na visão paulina, é a grande mensagem da cruz. E ele a utiliza de diversas formas. Ele a utiliza para falar da continuidade da vida, ele a utiliza para também ressaltar o anátema àquelas ideias
digamos que limitadas, orgulhosas dos judeus daquela época em relação a ele. Porque também Paulo vai fazer do sacrifício da cruz a ideia de que não era humilhação, a ideia que era motivo de redenção. E aí vem um tópico, deixa eu só colocar aqui no celular o abastecimento elétrico. Mas veja, quando se fala da redenção pela cruz, há, lógico, elementos teológicos que dizem que a cruz em si, a morte em si, salvou o mundo. Na verdade, não é essa a ideia. Não é a morte em si mesma. Não é a cruz em si mesma. A ideia da cruz salvídica, da cruz que salva, é essa ideia paulina, que pela crucifixão foi a morte, e indo à morte, Jesus mostrou que a vida continua, porque ele se mostrou depois da morte, ele se mostrou vivo depois da morte. Ou seja, há uma outra dimensão de vida, há um outro mundo. E isso é que é o elemento salvídico, que é mostrar a imortalidade da alma. A cruz simboliza na visão a morte, simboliza na extensão a vida. Porque mergulha-se na morte para levantar-se, para emergir na vida. A vida, como dizia o Cristo, eterna. Eterna no sentido de imortal. Então esse é o grande elemento da cruz. É por isso que Paulo sempre vai trazendo o elemento da cruz. Tudo bem, a teologia, digamos, majoritária, traz a ideia da morte pura e simplesmente na cruz salvar, o sacrifício da morte. Mas não é esse o elemento, é justamente a demonstração da vida. É demonstração da vida, é mostrar que a morte é o término da vida orgânica, mas que a vida continua, que a vida é mais do que o elemento orgânico, que a vida vai mais do que o túmulo. E, posteriormente, o pensamento espírita diz que a vida começa antes do berço. Então, a vida começa antes do berço e continua depois do túmulo. Na ideia paulina, ali naquele momento que ele escrevia, ele olhava, era a continuidade da vida. Ele não olhava a pré-existência, ele olhava a continuidade. Por quê? Porque o pensamento judaico, à época, trabalhava com o sono eterno. Morreu, morreu. E um dia, quem sabe, nunca se saberia quando, haveria o acordar do sono eterno, o dia do juízo. E nesse dia do juízo, uns seriam separados dos outros e voltariam aos mesmos corpos. Por assim dizer, absurdo científico e um absurdo prático, fático. Mas a ideia paulina era dizer, não, a morte mata o corpo, o espírito continua. E demonstrou isso, Jesus demonstrou isso, reaparecendo depois da sua morte física, depois da morte do seu corpo físico. Então, essa é a ideia paulina. Por isso, nós vemos aqui na primeira carta dele, de Paulo, aos Coríntios, essa preocupação, ou melhor, a palavra adequada não seria preocupação, esse foco em trazer muitas vezes a expressão Cristo crucificado ou sacrifício da cruz, mensagem da cruz, a cruz em si. Feito isso, então, quer dizer, analisando isso, entendendo isso, vamos para a leitura. Vamos então para essa leitura aqui do versículo 18 do capítulo 1.
começa Paulo dizendo: certamente, vejam, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito. Aí Paulo vai citar Isaías, o profeta Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isso está lá em Isaías, capítulo 29. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essa expressão, tornou Deus louca a sabedoria do mundo, nós encontramos lá no livro de Jó, numa expressão de Jó, lá do livro de Jó. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aqui é um conjunto, do versículo 18 ao versículo 25, que Paulo reforça a ideia da sabedoria da cruz. Paulo reforça isso, essa ideia da sabedoria da cruz. E aqui nós temos alguns pontos. Como eu disse, quando estudávamos a carta de Paulo aos Romanos, Paulo cita muito o Velho Testamento. Paulo cita muito os profetas. Então, muitas vezes, a dificuldade para entender a fala paulina está em não conhecer o Velho Testamento, em não conhecer principalmente os profetas. Embora, aos Romanos nós vimos isso, ele cite o Gênesis, cite o Êxodo, cite o Deuteronômio, cite o Levítico. Aqui ele tem citado muito os profetas, Isaías, Jeremias, vez outra ele nos leva ao livro de Jó. Então é importante que nós conheçamos um pouco que seja esses livros, essa estrutura do Velho Testamento. Porque Paulo vai fazer o pêndulo Velho Testamento, Jesus, Velho Testamento, Jesus, ou seja, a Tanakh e Jesus, Tanakh, Jesus, Tanakh, Jesus. Ele vai fazer sempre esse pêndulo, tentando demonstrar a antiga aliança e a nova aliança, e cria um liame entre a antiga e a nova aliança. Então é importante, ao estudarmos as cartas paulinas, nós entendermos o contexto no qual ele escrevia, mas também o contexto do pensamento judaico, porque Paulo fazia esse pêndulo entre a cultura judaica e a cultura gentílica. Aqui ele cita a cultura grega, porque, lembremos, está escrevendo aos coríntios, e Corinto é uma cidade grega. Corinto é uma cidade do sul, nas ilhas gregas. Então, esse pêndulo é interessante. Como, por exemplo, ele diz aqui no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando que os judeus queriam provas materiais. Isso está lá em Mateus, quando os judeus pedem a Jesus quais os sinais. Ele se dizia o Messias. Quais seriam os sinais? E ele aí cita Noé, Abraão e vai. Mas vejam, os judeus, diz ele aqui, os gregos, buscam sabedoria. Lembrando Corinto, uma cidade intelectualizada. Por isso Paulo usa aqui muitos elementos falando da sabedoria dos homens e sabedoria de Deus. Porque os coríntios, os gregos, se baseavam no conhecimento. Tivemos debates, digamos, fervorosos entre Paulo e alguns pensadores judeus, principalmente em Corinto,
Porque a ideia, creio todos saibamos, aquela estrutura filosófica da Grécia Antiga era muito forte, como forte é hoje. Elementos filosóficos, filósofos do passado, filósofos gregos, né, que nós temos trazidos a nós pelos escritos, alguns pelas falas, pela tradição. Certo é que ali na Grécia havia a glorificação do conhecimento, da sabedoria, da racionalidade, da razão, por assim dizer. Então, Paulo faz essa observação. Desculpe-me. Paulo faz essa observação. Faz a observação que os judeus pedem sinais. Tudo para eles tinha que ser visível. E os gregos clamavam pela sabedoria. E aí Paulo vai usar esse versículo 22 trabalhando esses dois gêneros de pensamentos. Dizendo: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Por que escândalo para os judeus? Humilhação. A cruz era o símbolo da humilhação. E loucura para os gentios, ou seja, uma pessoa morta na cruz, o que ele ensinaria? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo vai reforçar esse sacrifício da cruz. Lembrando, por exemplo, em Corinto, havia os magos, os predigitadores, os mágicos, e havia um anátema, a sabedoria, o conhecimento grego repudiava isso. E Paulo trazia a ideia de um ser que foi crucificado e voltou à vida. Então, isso é que ele chamava de loucura. Loucura no entendimento dos coríntios, dos gregos, loucura. E aí ele vai trabalhar, que era escândalo para judeus e loucura para os gentios. Mas que os que foram chamados, ou seja, os que tiveram a sensibilidade e a percepção, já era a sabedoria de Deus. Então Paulo faz essa separação de sabedoria dos homens e sabedoria de Deus. Quando ele diz sabedoria de Deus, não é conhecer a mente de Deus. É essa sabedoria do ensino que foi trazido pelo Cristo, que era um ecoar das próprias palavras divinas, que era o sentido da existência, que era, por assim dizer, uma mensagem que abria-nos as portas, as janelas, para enxergarmos o real sentido da vida. É o que ele diz depois, no versículo 26, de vocação. Nós chegaremos lá. Então, vejamos isso. E aí ele segue dizendo, né, que no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso é para mostrar que a sabedoria humana, ela é limitada. Ela se expande, sem dúvida, evolui, sem dúvida, mas sempre será limitada. E sempre estará, por assim dizer, contagiada, contaminada com as vontades humanas, contaminada com os interesses humanos e a própria limitação nossa. A ideia de entender, por exemplo, entender Deus, demandaria um crescimento nosso. Mas como não crescemos, nós reduzimos Deus e trazemos Deus para o nosso conceito. A ciência, por exemplo, e aqui uso a palavra ciência para generalizar apenas, não concebe a ideia divina porque ela não cabe nos elementos, por assim dizer, limitados da observação, da repetição, da experiência. Mas eu acho interessante ela não querer enquadrar Deus nesses elementos. Ela apenas entende que ele não se encaixa nisso. Agora,
Pior é a teologia, e aqui uso de forma genérica também, sem crítica pejorativa, que diz entender Deus, mas não se entende Deus. E então a teologia, diferente da ciência que exclui, ou seja, deixa de lado, o conhecimento não o comporta, a teologia reduz Deus. Digamos que a teologia é desse tamanho e Deus é desse, não encaixa. Então eles diminuem Deus e encaixam na teologia. Como o quê? Explicando profundamente sobre Deus. Na verdade, é explicando superficialmente sobre Deus. É como se a teologia abarcasse parte do entendimento sobre Deus, mas não a totalidade. E lendo essa parte, interpretando essa parte, acha que está interpretando o todo. Acha que pela parte conhecida, o todo é assim. É como se eu tentasse, por exemplo, colocar na minha mão o próprio texto. Ele não vai encaixar. O livro é maior que a minha mão. Então, no máximo, eu consigo segurá-lo. E posso, muitas vezes, por um pedacinho que eu consigo abarcar, achar que esse pedacinho é o todo. Achar que isso que eu seguro é o todo. Assim, muitas vezes, as escolas teológicas fazem. Por entender parte do que é Deus, acham que entendem-no por completo. E isso é que Paulo chama de sabedoria dos homens. É isso que Paulo chama da loucura dos homens. E à medida que nós vamos crescendo, mais vamos abarcando. Imaginemos a mão de uma criança segurando o livro. Ela vai pegar um pedacinho. A mão de uma criança maior pega um pouco mais. A mão de um adulto pega mais. No sentido evolutivo, quanto mais evoluímos, mais nós vamos abarcando o todo. Mas sabendo que estamos indo pelas partes. Então, por isso que vezes há que eu digo que escolas teológicas, em vez de tentar elevar para compreender o Criador, se elevarem para compreender o Criador, reduzem o Criador ao tamanho delas, das escolas teológicas. E as escolas teológicas se digladiam, disputam uma com a outra quem tem o real entendimento. E quando eu falo escola teológica, eu não me refiro a religiões, não é isso. Eu me refiro a essas ideias de querer abarcar o entendimento completo sobre aquilo que não se entende e transformar a parte no todo. Eu posso trazer o todo para a parte, pelo todo eu posso entender a parte, mas pela parte não dá para entender o todo. E quando referimos-nos ao Criador, nós o vemos em parte e achamos que a parte é o todo. E essa parte depende do ângulo de visão que nós temos. Uma escola teológica vê por um ângulo, a outra escola teológica vê por outro ângulo. E querem dizer que uma está errada ou está certa. Na verdade, pode ser que as duas estejam erradas, as duas estejam certas no limite que enxergam, mas um está vendo aqui, o outro está vendo ali. É como se nós olhássemos uma pessoa caminhando. Eu sou a origem, a outra pessoa, e há uma pessoa que é o destino, e tem uma terceira pessoa caminhando. Eu na origem vou dizer, ela vai. A pessoa no destino vai dizer, ela vem. Por quê? Porque eu estou na origem, a pessoa indo para um destino, para mim ela está indo. Quem está no destino olha a mesma pessoa e diz, ela está vindo. Então veja que os verbos mudam. Um é o verbo ir, o outro é o verbo vir. Os dois estão certos? Sim, porque estão olhando por ângulos diferentes. Agora, se eu na origem, que vejo indo, quero que o destino também diga que está indo, eu estou cometendo um erro porque eu estou num ponto de observação diferente do outro. Se o que está no destino, que vê a pessoa vindo,
não pode obrigar que quem esteja na origem diga que está também vindo, porque são ângulos distintos. Então, se o caminho é daqui para cá, quem está aqui percebe vindo, quem está aqui percebe indo. Assim, são as observações que fazemos quando observamos, ou quando vemos, ou quando tentamos entender o Criador. Depende do ponto onde estamos. Querer incutir aos demais que estão com pontos diferentes de observação seria uma tarefa inglória ou uma tarefa impositiva. E aqui veremos no texto, há um momento que Paulo diz que a mensagem do Cristo não é impositiva. Não é impositiva. Nós chegaremos lá, nesse momento. Então é importante nós entendermos esse conceito, porque Paulo vai falar sempre do ensino da cruz, da mensagem da cruz, do Cristo crucificado. Não é o Cristo morto, é o Cristo redivivo, porque da crucifixão é que mostrou-se a vida continuando depois da morte. Muito interessante isso, eu me encanto com a lógica paulina. Ela é muito bem estruturada. Agora, como interpretar uma lógica e as escolas paulinas, aí é uma outra questão. E aí segue Paulo, ainda no capítulo 1, agora versículo 26. Diz ele: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Interessante isso aqui. Quando lemos isso aqui, nos lembra muito a literatura barroca, né? Embora Paulo não tenha nada de barroco, não é isso. Nos lembra o trocadilho, que é uma característica da literatura barroca. Fazer os trocadilhos, né? Como a gente vê muito na literatura de Antônio Vieira, de Padre Antônio Vieira, que para mim foi um excepcional escritor, um excepcional orador, mas eu não ouvi a sua oratória, então fica difícil eu dizer era excepcional orador, mas pelas suas escritas nós podemos dizer um excelente escritor, porque os seus sermãos lidos, melhor dizendo, nos seus sermãos lidos, nós podemos verificar uma grande sabedoria, um grande conjunto de jogos de palavras, né? Principalmente eu sugiro, quem quiser, que leia, eu reputo como um dos melhores sermões de Antônio Vieira, de Padre Antônio Vieira. Lembrando, o Padre Antônio Vieira é do século XVII, ele foi um dos ícones do nosso barroco, né? O barroco brasileiro, ele, Gregório de Matos, que era chamado de Boca Maldita, Boca do Inferno, Gregório de Matos. Antônio Vieira, eu sugiro que leia o sermão da 60ª, que ele analisa a parábola do semeador. E aí vocês verão o que é o efeito de um trocadilho. Quando ele vai trabalhar, por exemplo, dizendo, no texto diz que aquele que semeia saiu, mas não diz que voltou, porque quem semeia só semeia para frente, não volta. Então ele analisa e diz que a semeadura foi precedida do verbo sair, ou seja, existe aquele que semeia onde está e existe aquele que vai ao encontro dos outros para semear, ou seja, existe o pregador aí ele faz um trocadilho legal, ele diz assim, existe o pregador de passo, com C cedilha, e o pregador de passos, com 2 S's. Passo com C cedilha, no português de Portugal, significa a área da igreja, a área externa da igreja, o átrio, que a gente chama aqui. Então ele fazia o trocadilho, que o semeador saiu a semear, e ele fala que é importante o gesto do sair, o esforço do sair. Então ele dizia que aí existia aqueles pregadores de passo, C cedilha, ou seja, não saía da igreja,
e os pregadores de Passos, que iam ao mundo, ia para a África, ia aqui para o Brasil, para a colônia, e assim. Então ele falava que quando da colheita havia que se contar os grãos, mas também que se contar os passos, os esforços. Então veja a riqueza da literatura de Antônio Vieira, né, dos escritos de Antônio Vieira. E o sermão é belíssimo, esse sermão da 60ª. Então eu sugiro, para conhecer um pouquinho da ideia, da forma da literatura vierista, o sermão da 60ª. Tem vários outros, sermão de Santo Antônio aos Peixes, muito interessante a literatura dele. Então por isso que eu digo que essa leitura aqui lembra muito a lógica vierista, quando Paulo faz esses trocadilhos. Por exemplo, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nascimentos. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu coisas humildes, desprezadas, para reduzir a nada os que são. Isso é trocadilho inteligentíssimo. Aparentemente você olha, vê ali um jogo de contrastes, mas não é. É algo muito mais profundo do que um jogo de contrastes. Porque aqui ele está dizendo o inteligente segundo a ideia humana, mas ele quer dizer que a inteligência vai muito além do que a ideia humana. Que a sabedoria é algo muito mais amplo. Então quando ele diz aqui que não chamou sábios segundo a carne, porque sábio segundo a carne simboliza o orgulho do conhecimento. O orgulho é em ter o conhecimento. E quando se tem o orgulho por ter o conhecimento, se tem o desprezo por quem não tem. É isso que ele chama de sábios segundo a carne. Aqueles que se vangloriam do conhecimento que têm. Quando se vangloria do conhecimento que tem, está se desprezando aqueles que não têm o conhecimento. Aquele nível de conhecimento. Então isso é o que Paulo está dizendo. E ele vai dizer além, dizendo, não chamou muitos poderosos. Do que vale o poder? Do que vale? O poder é temporal. O poder é circunstancial. E ele diz, nobre de nascimento. O que interessa a genealogia humana, o que interessa é o quanto aprendemos e melhoramos e crescemos para o bem, essa genealogia. Então ali ele vem com os trocadilhos, né? Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Há alguém mais sábio do que o Cristo? E foi levado à cruz? Coisas loucas. Se nos valermos até mesmo dos filósofos gregos, na tradição, eu digo tradição não por crítica, não é isso? Eu digo tradição porque Sócrates não escreveu nada. Foi escrito sobre ele, em especial Platão. Na tradição diz que ele foi obrigado a tomar a cicuta, ou o veneno, cicuta, porque ele desencaminhava os jovens. Como que ele desencaminhava os jovens? Abrindo os olhos deles para a vida? Diferente dos sofistas. Sócrates, ele combatia os sofistas. Ele era contra os sofismas. O que são sofismas? As aparentes verdades que são mentirosas. Esses elementos, digamos, de grande beleza retórica e nada de conteúdo prático. E o que Paulo está dizendo aqui, lembrando, falava aos coríntios que valorizavam a retórica, a forma era mais importante que o conteúdo. E aqui é que ele vai dizer então, coisas loucas do mundo. Coisas fracas para envergonhar os fortes. Quantos fortes, segundo a carne, nós tivemos no mundo? E quantos deles nós falamos hoje? Quase que nenhum. Quase que de nenhum.
E o fraco que foi para a cruz, dele falamos até hoje. Então é a ideia do fraco e forte, Paulo tentando mostrar a inversão, que a força não está no aspecto estético, não está na robustez dos músculos, não está no poder temporal, mas na sabedoria divina, na serenidade e na simplicidade. Então é interessante nós percebermos isso. A Thelma escreve aqui, quando se questiona nas casas espíritas, eles te mandam estudar, porque não ensinam o que aprendeu. Nós temos que entender que todos nós, Thelma, somos pessoas falíveis. Nós erramos. E muitas vezes nós falamos aquilo que não fazemos. Sim. Isso me lembra um fato referente a Martim Lutero. Consta na tradição, né, sobre a sua história, que ele ainda, quando monge agostiniano, porque Lutero era um padre, era um monge agostiniano, ele começou a enfrentar um dilema, tamanha a sua seriedade, que ele se sentia mal em pregar aquilo que ele não fazia. Ele se sentia mal em falar e ensinar aquilo que talvez ele não conseguia demonstrar. E isso foi fazendo com que ele se distanciasse do púlpito, e ele era um grande pregador para a igreja, que ele se distanciasse, a ponto de quase se enclausurar no seu quarto, né? Chamava cela no seu quarto, porque ele se sentia mal. E o seu preceptor, aquele que o orientava, vendo isso e chegando no auge, ele então diz para Lutero algo muito interessante. Ele diz assim para Lutero: Martim, o pregador sempre prega melhor daquilo que ele mais precisa. Veja essa frase do preceptor de Lutero. O pregador sempre prega melhor daquilo que ele mais precisa. Como quer nos dizer que, ao falarmos, nós somos o primeiro endereçado da própria fala. E talvez com a fala, a insistência da fala, nós vamos aprendendo a fazer. Então, não quer dizer que tudo que se fala está se fazendo, mas passa a ser um farol principalmente para aquele que fala. Desculpe-me a comparação brejeira que eu vou fazer, mas os ouvidos mais próximos da boca que fala são dos que estão falando, ou seja, o ouvido mais próximo dessa boca é o meu. Desculpe a comparação brejeira. Quer dizer que eu preciso ser o primeiro ouvinte daquilo que eu estou falando, para que eu possa também tentar ser o praticante, como foi nos orientado pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu não me lembro agora em qual carta, ele diz assim: sejais praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Veja interessante, seja praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então, a sua fala é muito importante, mas talvez a resposta seria, em vez de dizer assim, vai estudar, talvez a resposta seja, vamos estudar, ou seja, eu também preciso. Então é importante a sua observação, gostei muito dessa sua observação, a Thelma, muito boa a sua observação, né? Mas talvez em vez de dizer, vai estudar, o dirigente possa dizer, vamos estudar juntos, para que ambos, ou todos nós, aprendamos. Talvez seja essa a ideia, né? Talvez seja essa a melhor ideia. Deixa eu olhar se tem algum outro comentário, porque vai passando muito rápido aqui. Ok. Então, Paulo faz essa observação. E sigamos, diz ele, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito,
aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse está escrito é o profeta Jeremias. Paulo está citando aqui o profeta Jeremias, lá no capítulo 9, versículo 22 do livro de Jeremias. Mais uma vez, citando o Velho Testamento. Agora, bonita construção, né? Uma oração, ele coloca aqui uma oração coordenada, né? Muito legal. Né? Mas vós sois dele em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Aí vem a ideia coordenada, né? Sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Na oração coordenada, diferente da subordinada, não há uma interdependência. Todos estão no mesmo nível. Então aqui nós temos, da parte de Deus, ele é sabedoria, é justiça, é santificação, é redenção. Interessante esse conjunto. E o interessante é ficar na forma de uma oração coordenada. Né? Muito interessante. O Helton pergunta, capítulo 9 do livro de Jeremias, versículo 22 ou 23, um dos dois, tá? Desculpa, 22 ou 23, capítulo 9 de Jeremias, lá 22, 23, por aí. Porque eu sei que está no grupo dos 20 lá no início, mas eu estou na dúvida se é 22 ou 23. Dá uma checada, por favor. Então Paulo vai trabalhar isso, que é interessante, porque muitos dizem assim, mas como que Cristo venceu o mundo, como ele disse, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, capítulo 16 de João. Se ele foi crucificado. Venceu tanto que estamos falando dele hoje. Mais de 2000 anos. Então, essa é a ideia do forte. O forte não é momentâneo, o forte é perene. A Sara e a Vanessa estão confirmando aqui, versículo 23, Elton. Tá? Era o 22 ou 23, a dúvida. Ok? Obrigado, Sara, obrigado, Vanessa. Duas fiéis companheiras aqui de estudo, né? Muito obrigado a vocês. E seguindo, né, temos aqui, Paulo agora está falando do caráter da sua própria pregação, que é o capítulo 2. Veja, o capítulo 1 ele falou da ação de graças, da exortação à unidade, falou da mensagem da cruz, falou da vocação, né? E aqui é interessante no versículo 26 do capítulo 1, dizendo, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Eu até havia grifado aqui, vossa vocação. Podemos fazer uma pergunta, essa ideia de vocação, podemos chamá-la, essa pergunta, essa expressão, dizemos assim, reparai, pois, na vossa, no vosso propósito. Talvez fique mais claro para nós a palavra propósito. É como se nos perguntássemos, qual o nosso propósito de vida? Já paramos para pensar nisso? Qual o nosso propósito de vida? O que nós queremos na vida, não é da vida, a vida não nos dá, a vida nos devolve o que nós damos a ela. O que nós queremos na vida? É a pergunta feita por Jesus a Bartimeu, quando ele perguntou a Bartimeu, o que queres tu que eu te faça? O que queres tu que eu te faça? Em outras palavras, qual é o propósito? Qual é o nosso propósito de vida? Essa pergunta, ela é importantíssima. Importantíssima. Porque se nós não sabemos o que nós queremos, nós não sabemos que caminho seguir. Se nós não sabemos o que nós buscamos, nós não saberemos o que fazer, como encontrar, quando encontrar. Então, o propósito de vida, o propósito existencial é fundamental para nós. Temos propósitos materiais, profissionais, familiares, emocionais, espirituais. É preciso que entendamos o nosso propósito. Se nós observarmos o propósito de Jesus, ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O propósito da vida dele era ensinar as pessoas,
orientar as pessoas, ser exemplo para as pessoas. Está lá, bem claro, se nós pegarmos os evangelhos todos e localizarmos, está lá no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Propósito de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Propósito. Qual o nosso propósito? Nós podemos diluir. Qual o nosso propósito profissional? Qual o nosso propósito? Não estou colocando em ordem de importância, é o que está me vindo na mente. Qual o nosso propósito profissional? O que eu quero com a minha profissão? Ganhar dinheiro? Ser útil às pessoas? Ganhar dinheiro de forma ética, respeitosa, honesta, e além disso servir as pessoas? Está lá, propósito. Qual o nosso propósito familiar? Qual o nosso propósito no mundo emocional? Qual o nosso propósito no mundo espiritual? Ou seja, em espiritualidade. Qual o nosso propósito no mundo? Seria unir todos esses segmentos? Qual o nosso propósito? Ter uma vida útil a nós e aos outros? É importante nós pensarmos nisso. Por quê? Quando entendemos o nosso propósito, nós podemos fazer uma segunda pergunta. O que eu estou fazendo me leva a cumprir o meu propósito? Porque se eu tenho um propósito definido e não analiso se o que eu estou fazendo me leva a cumprir o propósito, eu não tenho propósito. Então, atreladas são as duas questões. Qual o meu propósito e o que eu estou fazendo me leva a atingir o meu propósito? Se não leva a atingir o propósito, por que eu estou fazendo? Então nós podemos estabelecer para a nossa vida propósitos, no plural, em quantidade e em segmentos. Na minha dimensão humana, na minha dimensão espiritual. Na dimensão humana, no meu campo de família, no meu campo de trabalho, no meu campo emocional. Na dimensão espiritual, no meu campo ético, no meu campo moral, no meu campo da espiritualidade, religiosidade. Então é importante isso. E Paulo começa o versículo 26 dizendo isso: reparai-vos, pois, na vossa vocação. Então vamos dizer assim para nós: reparemos, pois, no nosso propósito. É interessante isso. Aqui diz Vera, acho que é isso, acho que é esse nome, né? Deveras Bolo, talvez deveras no sentido, pode ser Vera, pode ser deveras no sentido de verdadeiro, não sei, depois você me diz seu nome, por favor, se puder. Ela diz: importante quando chegamos a essa indagação. Na verdade, eu penso que nós temos que partir dessa indagação, não é chegarmos a ela, é partirmos dela. Porque como viver se nós não buscamos um propósito? Como viver no sentido assim, como sentir bem a vida, né? Sentir a vida. Como sentir a vida sem um propósito? É interessante pensarmos nisso, né? Quais propósitos? Quantos propósitos? Quantos quisermos, mas propósitos. Seria interessante. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Sim, reforça aqui, né, Deveras Bolo, dizendo: essa indagação nos remete a uma busca do nosso autoconhecimento. Fundamental. Fundamental. Para saber nossos limites, nossos defeitos, nossas virtudes, nossas forças. Né? Seria aquela matriz SWOT que nós levamos para o mundo empresarial, né? Aquela matriz de forças, fraquezas, oportunidades, né? E adversidades, né? Então a matriz SWOT, né, que alguns gostam de chamá-la de fofa, né? Então é interessante a gente perceber, se criar essa matriz SWOT para a nossa vida, né? No autoconhecimento. Quais são as forças que eu tenho? Quais são as fraquezas que eu tenho? Quais são as oportunidades que eu tenho? Quais são as adversidades que eu posso enfrentar?
Então é interessante isso, né? Isso faz parte lá, Santo Agostinho nos sugere isso, questão 919A do Livro dos Espíritos. Fica aqui a sugestão para ler. Ela está dizendo aqui é Vera, então acertei, Vera. Da 919A, vale a pena dar uma lida, questão 919A do Livro dos Espíritos, né? Aí ela reforça, que a gente está tão preso às coisas materiais que não nos atentamos. Sim, talvez seja isso, né? Mas nós temos propósitos materiais também, que clareemos esse nosso propósito material. Todos nós temos propósitos existenciais, eles são diversas dimensões, né? Muito interessante. A Érica diz, às vezes precisamos mudar a rota, sendo impedidos de seguir alguns propósitos por questões familiares. Sim, mudar a rota, mas para chegar no mesmo objetivo. Rotas são várias, né? Então dá para seguir, não se chega a esse nível consciencial. Devagarzinho chegamos lá, né? Ainda temos 10 minutinhos, vou começar aqui o versículo 2, desculpa, o capítulo 2, depois a gente segue, ou melhor deixar o capítulo 2 para o próximo domingo, mas ele é pequeno, nós vamos seguir aqui, vai. Diz aqui o capítulo 2, seria o caráter da pregação de Paulo. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, quer dizer, ele está se referindo a uma primeira vez que ele foi a Corinto, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja, sempre trazendo a ideia da cruz. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É um conjunto de versículos interessante. Interessante. Aqui ele vai dizer, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Quantas pessoas propositalmente querem usar palavras, por assim chamá-las, difíceis, para mostrar que são inteligentes. Inteligente é a pessoa que fala a linguagem compreensível. Do que adianta uma retórica, vou usar uma palavra também difícil, do que adianta sermos acroáticos se não somos compreendidos? Acroatismo? Falar difícil? Para as pessoas dizerem, nossa, ele fala difícil, nossa, fala bonito, hein? Mas não sei nada do que ele falou. Inteligente seria a pessoa que, mesmo sabendo falar difícil, eu estou usando uma expressão bem cotidiana, mesmo sabendo falar difícil, fala fácil. Jesus poderia falar somente difícil, mas ele falou somente fácil. Ele falava a linguagem das pessoas que o ouviam. Ele falou, por exemplo, o reino de Deus é semelhante a... Olha que interessante. Se nós pegarmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós veremos as parábolas do reino. E ele as começa dizendo, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a... E o que ele falava depois dependia de com quem ele estava falando. Ele falava com agricultores, ele dizia, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou a semente, e à noite veio o inimigo e semeou o joio e tal. Ele falava com pescadores, ele dizia, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e jogou a rede, pegou peixes grandes e pequenos. Ele falava com comerciantes, ele dizia assim, o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola e, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Ele falava com as mulheres, por assim dizer, vou colocar entre aspas, as donas de casa, na época, ele dizia assim, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento. O fermento levedou a massa e a massa cresceu. Ele falava a linguagem de quem podia entender.
Se era para falar difícil, ele falava com os que queriam demonstrar que tinham inteligência profunda. Ele também falava. E alguns até não entendiam. Por exemplo, quando ele disse: eu vim para que os cegos vejam, e os que dizem vejo se transformem em cegos. E um doutor da lei pergunta: Senhor, estás a dizer que nós, os doutores da lei, somos cegos? Ele disse: não. Se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado. Mas por dizerdes vejo, é que o pecado se instalou em vós. Ou seja, se vocês não soubessem nada, nada seria pedido. Mas como vocês dizem saber tudo, tudo lhes será pedido. Ele sabia falar. Então, muitas pessoas se vangloriam por falar bonito, falar difícil, para dizer: olha como é inteligente. Inteligentes seriam, efetivamente, se falasse a linguagem a ser compreendida. Teve uma novela, não me lembro agora o nome da novela, sinceramente não me lembro, não sei se era Roque Santeiro, sei lá. Existia um personagem chamado Professor Astromar. Ele fazia, Roque Santeiro, exatamente, ele fazia os discursos. De cada 10 palavras, 11 ninguém sabia o que era. E no final todos aplaudiam. Aplaudia. Falava: olha como fala bonito. Não sei o que é, mas fala bonito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque ele falava com quem? Os coríntios, os gregos, que valorizavam muito mais a retórica do que o conteúdo. Então por isso Paulo foi dizer: não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi. Veja, ele poderia ter feito, ele poderia falar assim, mas ele diz: eu decidi nada saber entre vós. Eu decidi, eu sei, mas decidi não saber, para que possamos crescer juntos. A não ser sobre Jesus Cristo, diz ele. Pois eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Ou seja, eu não vim aqui para discutir a filosofia grega. Eu não vim aqui para discutir a lei judaica. Ele sabia de uma e de outra. Mas eu vim para falar de Jesus Cristo. É isso que ele fez. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. A mensagem do Cristo não se impõe a ninguém. O próprio Cristo não se impôs. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Jesus também não forçava, não queria persuadir no sentido profundo da palavra. E Paulo foi dizer isso. Não consistiam em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas persuasiva talvez de amorosidade. Porque falar do Cristo é falar da razão, mas da razão amorosa. A linguagem do Cristo é amorosamente racional, ou racionalmente amorosa. Ela não é sentimentalista. Ela toca os sentimentos, mas não é sentimentalista. Ela é racional, ela toca a razão, mas não é racionalizada. Ela é racional e não racionalizada. Então é interessante Paulo falar isso. E aí ele vai dizer: mas em demonstração do Espírito, com E maiúsculo que ele põe aqui, que ele se refere ao Criador, do Espírito de poder que advém, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Belíssima essa observação de Paulo. Belíssima essa frase dele. Aqui um companheiro diz assim: estou na fase da minha vida que não sei para onde ir, estou igual Zeca Pagodinho, vivendo com o que se apresenta no dia. Olha, quase todos nós estamos assim. Nesse momento, o ideal é dar uma parada. Talvez não seguir a ideia do Zeca Pagodinho, com todo respeito, gosto da música,
gosto da letra até, mas ele diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Talvez poderíamos dizer, Emerson, vida, deixe-me levá-la, vida, levo-a eu. Porque nós é que levamos a vida. Então, quando estivermos nesse momento achando que a vida está nos levando, vamos dar uma parada. Vamos dizer assim: eu vou descer um pouquinho para eu tomar um ar. Numa viagem, quando estamos enjoando no caminho, a gente diz assim para o motorista: dá uma paradinha, deixa eu pegar um arzinho aqui fora. Então nós podemos dar uma parada. Se eu não estou sabendo para onde ir, o melhor lugar é ficar ali, parado, observando para saber qual caminho buscar. Mas não é parado eternamente. É aquela parada estratégica. É ir para o deserto, no exemplo do Cristo, a viagem interior. Porque quando não sabemos para onde ir, talvez nós saibamos onde estamos. Talvez saibamos para onde iremos, a partir do momento que sabemos onde estamos. Talvez nesse momento nós deveríamos fazer essa viagem interior, em busca de nós mesmos. E quando nos encontrarmos, retornaremos na caminhada. E aí saberemos para onde vamos. Não estou dando um conselho, longe de mim falar isso. Quem sou eu para dar conselho? Apenas uma observação. Talvez a questão não é saber para onde vamos, é saber onde estamos. O aonde vamos, substituir por onde estamos, num primeiro momento. Localizando-nos, aí nós podemos buscar para onde queremos ir. E dependendo, escolheremos o caminho. Talvez seja uma ideia. Santo Agostinho sugeriu isso. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal, ao arrebatamento do mal? E aí a resposta foi simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Belíssima resposta. Kardec faz a segunda pergunta, 919A. Entendemos a beleza dessa máxima, mas a dificuldade está em nos conhecer. Como fazer? E Santo Agostinho nos dá uma aula na resposta. Uma página e meia, que podemos dividir didaticamente em nos conhecer pela autoanálise, nos conhecer no convívio com o semelhante e nos conhecer pela dor. Resumidamente, ele nos traz esses três mecanismos. Deixo aqui a sugestão de leitura. Questão 919A, questão 919, quer dizer, 919A do Livro dos Espíritos. E aí vamos seguindo, para terminar o nosso estudo. Como tudo que tento na vida profissional vai dar certo, não sei como gostaria. Antes de tentar, aqui ele faz uma observação, e eu não quero colocar aqui nada de autoajuda, não é isso, viu? Mas antes de tentar algo, temos que planejar melhor. Talvez não dá certo porque o planejamento não foi feito. Quando no planejamento não olhamos todas as circunstâncias, todos os riscos. A matriz SWOT, ela ajuda muito para isso, viu? É muito usado na administração, nas governanças, essa matriz SWOT, né? Uns chamam de FOFA, né? FOFA, né? Que é analisar as forças, as oportunidades, as fraquezas e as adversidades. Então, talvez uma matriz SWOT no planejamento auxilie na execução futura, né? Aqui, o Elton diz algo interessante: as pessoas querendo demonstrar erudição através das palavras técnicas. É importante, talvez, ter uma técnica, mas a técnica não pode suplantar o conteúdo. Eu vejo muitas pessoas fazendo curso de oratória, sem primeiro ter a lógica do conteúdo. Acho que antes da oratória, nós temos que ter a escutatória, como dizia Rubem Alves. Rubem Alves, ele tem um texto chamado Escutatória. Ele diz assim: nós vemos cursos e mais cursos, em outras palavras, ele diz: nós vemos cursos e mais cursos ensinando a oratória, mas eu não vejo nenhum ensinando a escutatória. Primeiro nós temos que colocar para dentro
para depois colocar para fora. Não há como colocar para fora o que não se tem dentro. Então, técnicas são importantes, mas elas não são o elemento fundamental. Não adianta eu ter a melhor técnica se não tenho sequer um istmo de conteúdo. Então é importante, né? Antes de saber ensinar, precisamos aprender a saber aprender. Eu acho que primeiro é isso, aprender a aprender. Depois, quem sabe, aprendamos a ensinar, né? E no processo de aprendizado, de aprender a aprender, existe a troca de ideias, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou no processo de aprender a aprender, fico trocando ideias com vocês. E aí vamos aprendendo juntos, crescendo juntos. Eu não sou, vocês veem em mim que técnica de oratória eu não tenho nenhuma, né? Nenhuma. Eu sou completamente indisciplinado nas técnicas de oratória. Mas indico quem quiser fazer o curso de oratória. Mas lembrando, a técnica não suplanta o conteúdo e o conteúdo não suplanta o sentimento. Falar daquilo que não se sente é ser incoerente. E a incoerência nunca será convincente. Nunca. Então, para sermos convincentes, não no sentido de persuasão, mas para que as pessoas deem valor ao que falamos, precisamos saber do que falamos e sentir o que falamos. É o elemento da coerência. Então, a técnica não pode suplantar o conteúdo não pode suplantar o sentimento. Falar bem daquilo que se conhece, mas não se sente, é falar no gelo, é julgar coisas frias, geladas. Aqui vamos encerrando, paramos aqui agora no nosso versículo 5 do capítulo 2, próximo domingo seguiremos no versículo 6. Né? Aqui eu só dei uma paradinha que eu estou tentando achar os comentários de vocês, e são muitos hoje, viu? Muito legal, vamos seguindo, ver se tem alguma outra observação. Ok. Aqui alguns agradecimentos. Eu que agradeço a vocês por estarem comigo nesse grupo de estudos, né? E assim vamos ajustando, né? É isso aqui, tranquilo. Olha, muito comentário. Então, acho que eu cheguei no último agora. Muito obrigado a vocês, pela paciência, pelo companheirismo de estar aqui comigo, né? De separar um pedacinho do domingo para nós estudarmos juntos. Então, muito obrigado mesmo. E hoje, aqui está dizendo ali, até à noite no Fala Boa, hoje estarei lá no Fala Boa, né? No espiritismo.net. Eu postei aqui no meu Instagram